Esse é um programa para discutir as relações étnico-raciais na escola. Aqui é um espaço para compartilharmos experiências e percepções sobre o tema, mas tudo de um jeito bem informal, um lugar para você. Eu sou o Galindo, professor da rede, atualmente atuando na Secretaria Estadual de Educação, no Departamento da Diversidade, na coordenação da educação das relações da diversidade étnico-racial. Iauan Florencio Lecangmo, sou diretor da Escola Estadual Emília de Iraputã, Mota Morretista. Eu me chamo professor Florencio, diretor da Escola Estadual Indígena Emília de Iraputã, localizada no município de Morretes. Vamos falar sobre a resistência dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas também, sobre a importância, o compromisso e responsabilidade da equipe multidisciplinar no fortalecimento da identidade desses povos. Chega de invisibilizar a beleza, riqueza dos saberes indígenas, afro-brasileiros e africanos. Queremos aqui escancarar todo esse conhecimento e diversidade sociocultural que tanto influencia a formação do povo brasileiro. E nesse sentido, o papel da escola é fundamental, principalmente para o enfrentamento ao racismo estrutural e institucionalizado contra os negros e índios em nosso país. Reconhecer e valorizar a história e cultura de índios e negros é essencial para um processo de criação e vínculo com estas identidades. Vamos ver esse vídeo! A importância do reconhecimento e da valorização dos indivíduos consiste em um grande desafio das sociedades contemporâneas. Conhecer a sua história e valorizar a sua identidade é primordial em um processo educacional que almeja o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes afro-brasileiros e indígenas nos estabelecimentos de ensino no estado do Paraná. Os dados oficiais da população negra e indígena e o autorreconhecimento desses sujeitos nos estabelecimentos de ensino indicam a necessidade de sensibilização, incentivo e motivação da comunidade escolar para o trabalho pedagógico na promoção da autoestima e orgulho do pertencimento étnico-racial, assim como para a implementação de políticas específicas às necessidades do contingente escolar. Segundo o informe da Organização das Nações Unidas sobre a discriminação racial no país, o racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. Os peritos da entidade concluíram o relatório afirmando que o mito da democracia racial ainda existe na sociedade brasileira e que boa parte dela ainda nega a existência de racismo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAI, aponta que 51% da população do Brasil é formada por negros. No entanto, as informações levantadas para o banco de dados mostram que, apesar dos avanços, ainda existe uma grande desigualdade no país. Um exemplo disso é que os negros representam apenas 20% dos brasileiros que ganham mais de 10 salários mínimos. Diante disso, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná desenvolve ações pedagógicas para a educação das relações da diversidade étnico-racial por meio do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa ação é uma política pública educacional que visa garantir o reconhecimento e a valorização da identidade étnico-racial da população negra e indígena. Para realizar esse trabalho, existem as equipes multidisciplinares, que são constituídas e organizadas no espaço escolar para orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena durante o período letivo, na perspectiva de contribuir para que o aluno e a aluna negra, quilombola e indígena mire-se de forma positiva pela valorização da história de seu povo e da participação efetiva na construção da riqueza e da identidade do país. Florencio, mas efetivar o ensino da história da África, dos afro-brasileiros e dos indígenas em nossas escolas ainda é um grande desafio. Apesar das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, dos debates e reivindicações dos movimentos sociais, temos que superar as fragilidades e avançar no processo do nosso trabalho pedagógico. O professor Sérgio Luiz do Nascimento fala sobre as possibilidades desse trabalho em sua escola. Confira aí. A grande contribuição que a escola pode fazer, primeiro, é tornar os personagens negros sujeitos da história.
fugir da vitimização, né? Durante muito tempo, os livros de história, os livros de geografia escondiam, não deixavam aparecer, né? Então, poucas vezes os alunos estudavam história da África, estudavam heróis negros, né? Quando tinha a temática, só relacionava o negro à vítima da escravidão, preso no tronco, apanhando dos seus pares. Então hoje a escola e os professores de diferentes disciplinas precisam ressignificar essa história. E ressignificar isso para mim seria tornar os negros sujeitos. Mostrar Quirino Barreto, Machado de Assis, Abdias do Nascimento, foram personagens importantes, né, na nossa história e que precisam ser estudados. Creio também, por exemplo, nas outras áreas do conhecimento, mostrar a contribuição, por exemplo, do Egito para a geometria, para a matemática, né? Na geografia, mostrar as grandes civilizações dos povos africanos, né? Que na antiguidade chegaram podemos comparar, inclusive, ao Império Romano, ao Império Persa, ao Império Macedônio, né? ao Império Grego. Então, eu acho que essas temáticas precisam ser retratadas na escola. E os professores, necessariamente, resgatar isso, né? Resgatar os negros como sujeitos, né? E como grandes contribuintes da história. É fundamental encontrar os sujeitos da história, aqueles que têm um pertencimento étnico e identitário. Precisam ter suas vozes registradas no discurso oficial da história. De acordo com o professor doutor Kabengele Munanga, a questão fundamental que se coloca é como ensinar a história desses povos, que na historiografia oficial foi preterida e substituída pela história de um único continente, silenciando a rica diversidade cultural em nome de um monoculturalismo justificado pelo chamado sincretismo cultural, ou mestiçagem, quando na realidade o que se ensina mesmo é a Europa com sua história e sua cultura. O compromisso em promover uma nova forma de ensinar é da escola, mas é também de toda a comunidade escolar. Lá na terra indígena, em Nova Laranjeiras, no Colégio Estadual Rio das Cobras, o professor Valmir Dorigon e a professora Danusa Corig Bernardo falam de alguns desafios da escola sem desconsiderar o contexto em que ela está inserida. A escola indígena Rio das Cobras ela é uma escola voltada a trabalhar com alunos da cultura indígena caigangue. A gente tem dentro da escola aqui em torno de 90% dos professores e funcionários são funcionários não indígenas, mas tem toda uma busca pelo conhecimento do povo indígena para que se chegue o mais próximo possível do ensinamento, que é o ensinamento sem mexer no modo de vida interno da aldeia. Eu trabalho na disciplina de língua caigangue. Nessa área eu busco revitalização da cultura com os alunos, pois não existe material próprio didático para a nossa língua. Então, faço com os alunos pesquisa, valorizando os mais sábios da aldeia, a gente vão atrás para que volta a cultura que já se perderam há anos. Fora da escola também eles pesquisam, sabe? Daí eles trazem e contam na escola. Daí isso vai passando para o outro, né? Para não morrer a cultura, né? Na escola que eu atuo, trabalhamos com 2 povos indígenas, da etnia Caingangue e Guarani, mas também procuramos estudar outros povos. Como o nosso corpo docente é formado de indígenas com graduação, facilita muito o nosso trabalho. Então essa é uma experiência boa, né, que a gente procura também repassar para outras escolas indígenas. E qual a sua experiência, Galindo? Olha, Florencio, desde o início, quando surgiram as equipes multidisciplinares em 2010, venho atuando como coordenador, tanto em escolas quanto no Núcleo Regional de Educação em Ponta Grossa, na minha cidade. Também sempre participando de coletivos e movimentos sociais, buscando sempre desenvolver atividades para que a gente possa diminuir o racismo instituído em nossa sociedade. Infelizmente, a luta ainda é grande. Em Palmas, na Escola Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira, onde a pedagoga Maria Isabel Cabral da Silva fala sobre os princípios da educação quilombola. Uma experiência bastante rica, vale a pena conferir. A educação escolar quilombola, ela tem como objetivo elevar a autoestima da pessoa negra e resgatar, fazer um resgate cultural, um resgate de origens, principalmente dos alunos negros, porque nós tivemos a grande necessidade de fazer uma educação diferente, uma educação que valorizasse mais a pessoa negra. Tanto que a nossa filosofia da escola quilombola é o negro como nunca se viu. Né? Por que o negro como nunca se viu? Porque a pessoa negra aparece principalmente no livro didático de uma maneira pejorativa, de uma maneira
coitadinho, humilde, lá no período da escravidão ainda, e praticamente a sociedade resume o negro a isso, né? Então nós gostaríamos, com essa nossa metodologia de trabalho, a gente tem o objetivo de mudar. Parece que está cada vez mais evidente que o currículo não pode mais ser apenas um conjunto de conteúdos e disciplinas. As histórias e necessidades de todos os sujeitos começam a ser incorporadas ao cotidiano escolar. As nossas propostas pedagógicas precisam fazer sentido para os sujeitos das comunidades, onde elas estão inseridas, e também dialogar com a realidade da sociedade. A professora Sara Catu, da etnia Guarani, da Escola Estadual Indígena Viratupã, em Chupinzinho, fala sobre isso. Vamos conhecer um pouco dessa história. Petém tem de quarpinha de quaima, de portanha de escola, ou pona. No garupi, a rede de Japão, tinha de querer, tinha de tranquilo, pona, escola, tinha de querer, pona, o Japão. Eu aprendi a escrever com 5 anos. Não foi assim, pegando o lápis que eu aprendi a escrever. Para nós, a fala é mais importante do que escrever. Eu fui uma aluna de um colégio, terminei o 2º grau. Então, para mim foi difícil estar ali no meio dos não indígenas e eu não conseguia assim falar, perguntar. Primeiro, eu tenho que pensar no Guarani, depois para escrever no português. Reconhecer-se dentro do processo de ensino é algo que precisamos trabalhar com nossos alunos, em especial alunos negros e indígenas. Até mesmo porque você só se identifica com o que conhece. E se você não conhece a sua história, a história dos seus antepassados, fica complicado. Precisamos construir estratégias para garantir que nossos alunos e alunas se reconheçam. É sobre isso que a professora Nará Souza Oliveira fala. Então vamos ver, Florêncio. Se descobrir o que precisa fazer, o que precisa ser feito para melhorar a atuação das comunidades negras e indígenas ou de alunos e alunas, de estudantes negros e indígenas no contexto escolar comum, fora de suas comunidades. O trabalho pedagógico deverá ser durante todo o ano trabalhando autoestima, conhecimento, identidade, valorização, promoção, promovendo, fazendo ações durante todo o ano para que, ao final do ano, haja aquela espontaneidade de estudantes chegarem para fazer a matrícula, ou pais, ou mães, ou tios responsáveis, chegarem na secretaria da escola e falar negro, negra, indígena ou não. Então, esta ação seria culminada com a autodeclaração por consciência, por estudo, por assumir a própria identidade. Não aquela pergunta, quem é negro vem fazer a matrícula agora? Você é negro na matrícula? Quem é negro levanta a mão em sala de aula? Quem é indígena? Sem essa prática tradicional. A escola pode ser um espaço fundamental para a superação do preconceito e racismo. Garantir espaços de discussões e planejamentos coletivos são essenciais para a valorização das riquezas e belezas e resistência dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Temos a legislação e nosso desafio é fazer com que ela se torne uma realidade em nossas salas de aula. E é para isso que estamos aqui, para enfrentar esse desafio. Até uma próxima!